Boa noite, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, da primeira Igreja Presbiteriana de Saquarema, estamos aqui na nossa devocional. Eu, reverendo Ubirajara Maciel, estarei com os irmãos. E no nosso texto de hoje, que é Salmo 68, verso 19, dele nós iremos refletir o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Então, convido a você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 68, verso 19, que diz assim: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Palavra do Senhor. Davi escreve esse salmo num momento de dificuldade, e esse salmo, quando chega no verso 19, ele demonstra totalmente o cuidado que Deus tem com ele. E interessante que ele fala que bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Por isso que o tema da nossa devocional de hoje é a suficiência do cuidado de Deus. A suficiência do cuidado de Deus. Interessante que quando nós entendemos que não existe outro cuidado tão magnífico que não seja o de Deus, a gente começa a ter uma vida mais tranquila. Por quê? Porque nós sabemos que quando Deus está no controle de todas as coisas, tudo dá certo. Mesmo quando parece que não vai dar, mas sempre dá certo, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E Davi, ele fala que Deus, ele carrega esse fardo. E lá no original, primeiro, nós podemos ver que poderíamos traduzir como ele carrega para nós o fardo. Significa que fardo é aquilo que pesa, é um peso excessivo, que nós não conseguimos carregar. Fardo é um peso que nós não conseguiríamos carregar sozinhos. E Davi fala que Deus carrega esse nosso fardo. E quantas vezes na nossa vida a gente tenta carregar um peso sobre os nossos ombros que nós não conseguiremos. Sabemos que não conseguiremos, mas mesmo assim a gente tenta carregar. Enquanto que a nossa atitude tem que ser de entregar a Deus todo o nosso fardo. Deixar sobre Ele, entregar para Ele. E Davi fala sobre isso. Fala que ele dia a dia carrega ou leva esse fardo pesado. Talvez você esteja carregando o fardo que você olha e fala: não consigo, não conseguirei. Deus carrega esse fardo para você. Davi, ele diante da situação temerosa que ele estava, ele fala que Deus é aquele que dia a dia, não é só hoje, não foi só nesse momento, mas dia a dia, ou seja, diariamente, ele carrega esse fardo excessivo. Então a suficiência do cuidado de Deus, ela demonstra que é Deus que carrega o fardo para nós. Coloque, deposite todo o seu fardo, todo o peso excessivo aos pés do Senhor, que Ele carregará por você. Se desvincule desse peso, isso que tem feito a sua vida triste. Coloque aos pés do Senhor. Mas o salmista fala também que a suficiência do cuidado de Deus não é só porque Ele carrega o nosso fardo. Mas no finalzinho do verso 19 diz: Deus é a nossa salvação. Não só aquele que carrega o fardo, mas também aquele que livra da morte. Davi era um homem de guerra. Ele sempre estava em guerra. E ele confiava na suficiência do cuidado de Deus, porque o Senhor livrava ele da morte. Nós não vivemos uma guerra, mas nós fomos libertos da morte espiritual, da morte eterna.
Por isso que devemos louvar ao Senhor. Deus é a nossa salvação. E Davi fala, por causa que o Senhor leva o fardo dele dia a dia, porque o Senhor o livra da morte, lá no início do verso 19 ele diz o quê? Bendito seja o Senhor. Por isso devemos bendizer ao Senhor, glorificar, louvar ao Senhor, porque Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. Ele nos livrou da morte eterna, do inferno, das correntes do pecado. Por isso devemos louvar, engrandecer ao nome do Senhor. Que seja assim na sua vida, que você deposite aos pés do Senhor todo esse fardo e você venha também falar que o Senhor é a sua salvação. Mas acima de tudo, que você possa bendizer ao Senhor pela suficiência do cuidado dele na sua vida. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela suficiência do teu cuidado. Não necessitamos de outro cuidado a não ser o seu, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem e também que a sua vontade sempre, sempre é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, porque é o Senhor que carrega os nossos fardos. Aquilo que a gente não consegue carregar é o Senhor que carrega por nós. Muito obrigado, porque o Senhor nos libertou da morte. O Senhor é a nossa salvação. E muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu fôlego de vida para poder bendizer ao teu nome. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Assim oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê uma noite abençoada. E amanhã estaremos aqui, 10 horas da manhã, no nosso estudo da família, nesse mês da família. E à noite, às 18 horas, em mais uma devocional. Que o Senhor te abençoe e te dê uma noite abençoada em nome de Jesus.